Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Então, museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. Eita, que contexto é esse, né? E aí, gente, e os museus escolares, como é que ficam nisso tudo aí? Alô, Brasil! Como vocês estão hoje, neste dia, tarde, noite maravilhosa? Espero que bem. Vamos começar mais um episódio aqui. Comiguinho, eu, Juliana Gueiros. Brasil! Falando com vocês, juntamente com Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, chegando aqui, trazemos novidade, hein? Só lembrando que a gente agora tem um canal no YouTube que a gente está disponibilizando nossos podcasts lá. Sim, já tem visualizações lá no YouTube. Tem gente que já gosta. Temos milhares, já somos ricos. Milhares não, mas mas tem gente que tá assistindo a gente por lá e é bom, né? Tem muita gente que não gosta de ir pelo Spotify, sim, né? Pelos agregadores de podcast normal que tem. Aí prefere assistir pelo YouTube enquanto faz, né, as tarefazinhas lá, abre uma guia do YouTube, vai fazendo lá. Então, para atender esse chamado, nós fizemos algumas alterações aqui, né? Estamos mudando nossa abertura, tudo. Vocês vão poder escolher aí qual que é a melhor abertura para vocês, né? E estamos aí alterando umas coisinhas ou outras pra gente poder alcançar novas plataformas. E é isso. Sempre buscando o melhor para os nossos museanders, sempre, né, tendo outras opções. Que bom que o Gu está aqui para fazer toda a propaganda que eu sempre esqueço. Eu também esqueço. É vídeo do YouTube. Ai, graças a Deus. Obrigada, Gu, por este momento. Mas é isso. Procure a gente lá no YouTube lá, já dá o seu... Ai, sempre quis falar isso. Já dá o seu like, se inscreve no canal. Que emoção, tá? Vai lá. E esse episódio vai estar lá logo mais. Que episódio é esse, gente? A gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre os museus escolares. Quem a gente trouxe para falar sobre isso, nada mais, nada menos que Pauline maravilhosa. Já vem com essa pesquisa e vai trazer muitas informações pra gente. Então, Pauline, se você puder se apresentar um pouquinho para os nossos museanders. Olá, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo da equipe do Museando pelo convite, primeiramente, pelo interesse do tema nos museus escolares, sempre um tema que eu tenho muito carinho de falar, né? Já tem um tempinho aí nessa trajetória de pesquisa, de trabalho com essas tipologias de museu. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Pauline Santana, eu sou museóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em museologia pela USP, sou professora do curso técnico de museologia da ETEC Parque da Juventude. Sou coordenadora do setor de processos museológicos do Museu da Inclusão. Já tenho 9 anos pesquisando os museus escolares. Então, eu estou nessa trajetória aí de entender esse universo dos museus escolares aí todo esse tempo. E aí eu venho desenvolvendo esses trabalhos durante as pesquisas, os projetos de extensão, estágio curricular, iniciação científica que eu desenvolvi ainda quando eu estava na graduação. Então, tem um museu escolar específico em Recife, é o Museu Luiz Jacques Brunet, que fica no Ginásio Pernambucano. É um museu que é do século XIX e o Ginásio Pernambucano é uma escola pública também do século XIX e ambos estão em funcionamento até hoje. Então, eu inicio toda essa trajetória por esses espaços e aí, pouco a pouco, depois de formada, depois do mestrado, eu vou investigando outros espaços, né? E aí, o Museu Jacques Brunet se torna esse ponto de partida, né? Para toda essa minha trajetória de museus escolares. Você vê, gente, não foram poucos anos estudando, não, hein? Nem são. Por isso que quando a gente fala, quando você escolher seu projeto de pesquisa, seu tema de pesquisa, goste dele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque você vai trabalhar nele
ele por muito tempo, né? Tipo assim, e cuidado com a escolha, viu? Às vezes você pode falar tanto que vai acabar desgostando, às vezes, dependendo da pessoa. Você vai mesmo. E o momento você vai mesmo, né, Gu? Mas aí você gosta tanto que você fala, não, vou continuar que eu não fiquei 5 anos pra desistir agora. Você ficar mais 9, mais 10. Isso é a vida do acadêmico, gente. Mas não desiste não, que vale a pena, viu? Quer dizer, boatos que vale a pena. Tô esperando ainda aí. Valeu. Será-se? Será-se, galera? Bom, que massa essa, né? Já foi Santana, já trouxe esse background dela e tudo o que ela já fez. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre museus escolares, que é um tema muito interessante, gente. Quando a gente pensa em museus escolares, a gente já acaba voltando nosso pensamento para educativo, né? Ou para escola, pedagogia. Então vamos ver como tudo isso aí se encaixa ou desencaixa, né? Então para isso eu queria saber se essa questão do museu escolar, Pauline, tem a ver com escola ou educativa, porque a gente lendo a pesquisa percebe que são coisas tanto diferentes, né? Sim, são coisas bem diferentes. Isso é um equívoco. Sempre quando eu falo que eu estudo museus escolares ou que eu tô trabalhando no museu escolar, a galera sempre me coloca nesse setor educativo, desempenhando todas as atividades que um educativo em instituições museais precisa ter. E na verdade não, eu sempre brinco que eu não sou a melhor museóloga no setor educativo, acho que tem profissionais muito melhores do que eu nesse setor. E um museu escolar, ele vai ser só mais uma tipologia de museu. Assim como a gente conhece esse museu, o Museu de História Natural, o Museu Histórico, o Museu de Arte. Então é mais uma tipologia que a gente tem aí nesse universo, né? Então primeiramente a gente já descola dessa confusão, que é a mesma coisa de um educativo de museu, e não necessariamente, e não é. Essa tipologia de museu escolar, ela está vinculada a essa instituição escola. Então essa instituição de escola, essa tipologia, ela vai passando, né, por várias alterações ao longo do ano, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas ela está vinculada a isso para que a gente possa preservar dentro dessa instituição, desse museu escolar, esse patrimônio escolar, que a gente vai entender que a escola vai ser responsável por isso, de preservar o seu patrimônio. Então a gente tem várias escolas centenárias aí espalhadas pelo Brasil, e ao longo da sua história, né, da sua atuação, provavelmente essa escola em algum momento teve museu escolar, porque naquela época era necessário era uma obrigação da escola oferecer esse espaço dentro do colégio, que aí no primeiro momento era utilizado para finalidades educativas e pedagógicas, e aí ela passa atualmente para ser esse espaço hoje dentro da escola que preserva esse patrimônio, preserva toda a história da escola. Então ela vai ter lá contando o prédio da escola era assim, o uniforme do colégio era assim, o mobiliário era dessa forma. Então tudo isso vai sendo preservado dentro desse museu escolar, quando se tem atualmente no colégio, para ser um espaço de memória desse colégio nos anos anteriores. Então por isso que existe uma diferença entre esse museu não ser associado ao educativo de museu, né? O educativo de museu tem toda uma característica e que ele acontece também em qualquer outra tipologia. Então você vai para o Museu de Arte, você tem o setor educativo. Você vai para o Museu de História Natural, você tem também seu setor educativo, que ele vai estar atuando de acordo com o tema que aquele museu está preservando, de acordo com aquele patrimônio que ele está preservando e a sua cultura material também. Eu acho interessante aqui a sequência dos episódios que a gente está tratando aqui, né? O último episódio para vocês aí que estão no futuro, né, que a gente está gravando, foi de arqueologia, mas antes desse a gente teve uma
sobre educação patrimonial com o Átila, né? Eu achei interessante, assim, com o início aqui da fala da Pauline, falando sobre como ele encaixa um pouquinho com o Átila falando sobre a origem da educação patrimonial, né? E é isso, né? Muitas vezes a parte educativa dentro dos museus é tratada posso dizer, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas muitas vezes a parte educativa dentro do museu, ela tem muito essa visão de ser de reforçar ou de reafirmar aquilo que é falado nos livros de história, né? Eu acho muito interessante que a gente pode ter contato com isso dentro dos museus escolares, né? Bom, se eu estiver errado, me corrija aqui, mas eu acho que essa parte do educativo é muito tratado isso, né? De reafirmar alguns pontos dentro do que a gente aprende dentro da escola, né? Olha, Gu, eu acho que existe várias intersecções sobre isso. Você entendendo que esse museu escolar é uma tipologia, então ele vai ter, né, a gente sendo bem normativo aqui da compreensão das tipologias de museu. Então você tem um acervo, tem um museu de arte, por exemplo. Ele tem lá toda aquela tipologia que a gente conhece, aquelas características. O museu escolar também, ele vai ter um acervo muito específico, ele vai ter um modo de comunicar o seu público-alvo também muito específico, pensando que tudo que a gente está preservando, tudo que a gente está comunicando ali, vai ter aquela comunidade escolar atuando fortemente. Então é o professor, é o diretor, são os alunos daquela escola específica. Quando a gente fala de setor educativo nos museus, esse setor educativo, eles estão desenvolvendo essas práticas educacionais em um espaço educacional não formal. Então ele vai estar lá a todo instante trabalhando suas ações, né, suas práticas educacionais de acordo com aquele tema do acervo, e ele vai desenvolver ações para comunicar, ensinar aquele público de acordo com a necessidade de cada público. Então você pega uma exposição, por exemplo, tem o tema X, mas a forma que eu vou comunicar, eu vou ter que me moldar para aquele público. Então como é que eu vou explicar e informar determinados temas para uma criança? E aí o setor educativo vai estudando isso. Quando a gente vem para o museu escolar é só mais uma tipologia que nesse espaço ela vai preservar, né, pesquisar e comunicar esse patrimônio dessa escola. Então é a própria comunidade escolar fazendo o seu museu. E aí eu entendo essa escola uma instituição que a todo instante ela está produzindo cultura. Eu entendo que a escola é um espaço de geração de culturas e que, claro, que ela é muito dinâmica, né? Então, todo ano tudo se transforma, os quadros de professores, os alunos, a todo instante ela está lá em transformação. Acho que a escola é um espaço de transformação, por isso que eu me encanto sempre por ela. E aí eu sempre trago esse exemplo. Por exemplo, tem nós três aqui, né? A gente estudou em escolas diferentes, né? Por mais que vocês tenham formações que nós três temos formações parecidas, mas são instituições diferentes. Então lembra lá no ensino médio que a gente estudou Revolução Francesa. Todo mundo estudou Revolução Francesa, certo? Mas os nossos professores foram diferentes. A nossa escola foi diferente. A forma que eu aprendi a Revolução Francesa, tenho certeza que foi diferente da forma que o Gustavo aprendeu e que a Juliana aprendeu. Por exemplo, o meu professor, para ensinar a Revolução Francesa, ele trouxe a música do Lenin, para a gente poder entender o que danado era a Revolução Francesa e fazer essa ponte. E vocês provavelmente foi através de um livro didático, foi de um filme. Então, quando a gente pega esse exemplo que todo mundo aprendeu Revolução Francesa, todo mundo teve um professor de história, mas aí vem as divergências. O meu professor não é o mesmo, o meu professor não teve a formação que os professores de vocês tiveram. A minha escola é diferente. A forma que eu aprendi o conteúdo de Revolução Francesa também foi distinta. Então, a forma que a escola está acontecendo é diferente. Aí ela vem com esses quadros muitos que por hora parece ser toda escola ser igual, mas não é. Toda escola tem a figura do professor, tem a figura do diretor, a figura dos alunos. Mas esse professor tem uma formação X, o professor tem outra, o aluno tem outro. A escola está localizada em lugares que têm suas necessidades distintas. Então, por vezes, essa escola ela é um espaço que reflete os problemas sociais da localização que ela está e como que ela vai tratar essas questões dentro da escola
escola, como é que esse aluno traz esses problemas de fora para a escola. Então, assim, ela é um espaço que, por vezes, está nas quatro paredes, mas não está. Ela consegue, por vezes, centralizar todos esses problemas sociais, e aí tem toda uma normativa do ensino que ela precisa também apresentar para os seus alunos, né? O conteúdo de história, o conteúdo de química, português, e por aí vai. Mas ela vai fazer por isso, né? Ela vai levar esse conteúdo para o seu aluno. O professor está lá para fazer esse papel de ensinar esses conteúdos. Mas ele, a todo instante, está tentando lidar com essas intersecções, com essa forma, com a forma que, né, com a característica daquela turma, que lembrando, cada turma tem uma característica, com o saber dele, né, com a sua formação, cada professor tem a sua formação, com as questões da diretoria e também com esses problemas sociais de onde a escola está localizada. Então, imagina, a todo instante ela está se moldando, a todo instante eu sempre digo, ela é parecida, a escola é parecida como qualquer outra escola, mas ela não é a mesma, né, de tão dinâmica que ela é. Sem querer, acabamos falando um pouquinho de Paulo Freire, né? Nessa fala aí. Sempre, ele é onipresente em todos os nossos fazeres, deveres, Paulinho. Muito interessante, né? Esse caráter transformador mesmo, que tipo, se transforma, né? Ela tá sempre se transformando na escola, e aí, nesse sentido, um museu escolar dentro disso, né? Como que a gente já sempre discute aqui como o museu tem sempre que estar em consonância com o que tá fora dele, né? Tem que sempre que estar gerindo as demandas e retribuindo também, né? Tudo. E eu fico pensando como é que foi, né? Isso contextualmente, né? Bem histórico-crítica, mas tipo, como que aconteceu isso nos contextos históricos mesmo? Como que, historicamente, esse conceito do museu escolar, ele foi avançando mesmo, né? Até o que a gente tem hoje. E assim, hoje, o que a gente entende como museu escolar? Porque você já deu uma pincelada muito boa e assim, uns exemplos, assim, do caráter de tudo isso, mas como que foi, né, o entendimento desse conceito durante os anos e como que a gente entende hoje o museu escolar dentro desse contexto todo, assim. E eu só peço perdão aqui porque eu viajei e formulei mal minha pergunta, mas a Pauline conseguiu arrumar o que eu falei. Professores da empresa Professores conseguem fazer essas coisas, eu acho incrível. Eu formulei mal a minha pergunta, mas já falamos no sentido ali. Que nada, Gustavo. É que tentar organizar essa compreensão de museu escolar é um desafio, sabe? Eu sempre digo, o meu ponto inicial, né, o motivo de eu começar esse caminho dos museus escolares, porque quando eu estava procurando, né, tentando entender que danado era de museu escolar, tipo, o museu da cidade onde eu morava tinha um museu escolar do século XIX, tinha um acervo do século XIX, porque só aquela escola tinha, porque não as outras escolas, enfim. E aí eu comecei a procurar por que isso, por que essa museologia, por que essa escola, por que essa pedagogia, sei lá, eu queria arrumar uma resposta. E aí eu fui procurar num livro, né, tentar levantar uma bibliografia da museologia para saber o que a museologia entendia por essa tipologia de museu. E aí lá nos meus estudos eu encontrei uma bibliografia de 1958, que foi do Tigreiros, né, um museógrafo do Museu Histórico Nacional, onde ele tinha um capítulo nessa revista, que era, o nome da revista era Museus e Educação, um negócio assim. E aí ele dizia assim, olha, os museus escolares estão aí, sabe? E a museologia não sabe ainda desse universo. E aí ele trazia, ó, é importante a museologia compreender a formação dessas coleções, é importante a museologia compreender porque a gestão desse museu tem umas características específicas, porque é o modo de fazer tipografia tem tais características, porque tem essa presença do professor e do aluno tão presente nesse fazer desse museu. E aí eu fiz, gente, tipo, se o cara tá desde 1958 dizendo que a museologia precisa saber disso, vou pesquisar isso. Eu preciso também ter essas respostas, porque eu também tô com essas provocações. E aí eu fui procurar saber, e aí eu parti dessa lacuna que a museologia tinha, de compreender esses museus escolares, a formação dessas coleções, e aí que eu começo a compreender, a traçar, né, uma compreensão
concepção de estudo que vem do século XIX. Então, no século XIX se tinha aí os modelos escolares que seguiam o modelo escolar da França, e aí era um modelo de ensino que se chamava lições de coisas, e essas lições de coisas, elas tinham o objetivo de ensinar o conteúdo a partir de experimentações de objetos. Então, o professor, para ensinar o aluno a ler, ele produzia alguns materiais didáticos. Para ensinar ao aluno que água e óleo não se mistura, eu preciso mostrar para ele que de forma bem prática, que esse danado não vai se misturar nunca. E como é que o professor ia fazer isso? Para ensinar que as plantas têm determinadas partes, têm determinados grupos, eu precisaria mostrar as características distintas das plantas. Então, com esse objetivo dessas lições de coisas, refletia na formação de coleções dentro das escolas para que os professores viessem ensinar os seus conteúdos. Então, aí um número enorme de objetos iam sendo formados no interior da escola, cada um de acordo com a disciplina, cada um de acordo com o conteúdo, e o professor ia usando na sua sala, a partir de aulas práticas. Então, o museu escolar nasce, desse modelo de ensino. Esse museu escolar nasce para guardar essas coleções de ensino que iam sendo formadas ao longo do ano letivo, e aí você criou um volume de material didático. Aí vai ficar aquela bagunça. Então, a escola precisa ter o seu material organizado. Dependendo do contexto financeiro dessa escola, era possível a gente ter salas específicas para cada disciplina. Que aí você vai mexendo na bibliografia, nas documentações da escola, você vai encontrar isso denominado de formas muito distintas. Ora era museu escolar de história natural, museu escolar de química, ou o gabinete de química, ou gabinete de história, de geografia, ou museu escolar, onde ele era um espaço que ele conseguiria guardar todos esses materiais didáticos. E aí o professor, junto com o seu assistente, na hora de preparar aquela aula, ia lá ver qual material que ele ia utilizar. Isso era uma forma de compreender esse museu escolar. A outra forma era que as próprias coleções, que os próprios objetos eram o museu escolar. Tinha uma outra coisa importante que aí também no século XIX, em paralelo da formação dessas coleções de ensino, da formação desses museus escolares, ele resulta numa expansão do mercado de material didático. Então, quem é pioneiro nesse mercado é a França. Isso no final do XIX, início do XX. Então, essas empresas que se tinha na França naquele período, eles iam entregando para as escolas catálogos apresentando os materiais didáticos. Então, o diretor da escola, o professor via aquele catálogo e dizia, eu quero esse material aqui para minha aula de química, eu quero esse material aqui para minha aula de biologia. Daí via. Então, em alguns momentos, essas empresas vendiam esse museu escolar dentro de um armário. Então, o próprio armário era denominado de museu escolar. Então, eu tinha um armário com os materiais de história natural que o professor da série X precisava para aquele conteúdo que já estava pré-estabelecido no programa de ensino, dentro daquele armário. Então, o próprio armário, por vezes, era chamado de museu escolar. E aí vocês notam as várias denominações que se tinha. E aí, até em Santa Catarina, tinha um grupo que era como se fosse um grupo responsável por essa articulação de compreender a necessidade do aluno na escola, ele como era dentro dessa sala de aula, ter esse diálogo com o pai, com o professor, que também era, em alguns momentos, compreendido como um museu escolar. Vê que bizarro. E aí, esse museu escolar, ele vai tendo essas compreensões ao longo do século XIX, início do século XX. Esse período também na pedagogia era de várias ideias pedagógicas aí sendo reformuladas e por aí ia. E aí a gente vem já no século XX, no final de
da década de 58, início da década de 60, com o Museu Nacional, com uma sessão onde ele era na sessão de educativo de museus, né? E aí começa assim, no século XIX, quando a gente se tinha esses museus escolares, com essa característica, lembrando também que os museus do século XIX, infelizmente, não era para todo mundo, né? Você tinha que ter algum convite, você tinha que ser algum intelectual para acessar os espaços do museu. No século XX, ele vai perdendo essa característica. Os museus vão tentando se popularizar. E aí o Museu Nacional, ele tem a sua seção educativa, onde ele vai fazendo também, ele vai compreendendo, né, a potencialidade do museu como espaço de ensino não formal, e ele vai produzindo coleções, materiais didáticos para que aconteça esse intercâmbio desses materiais dentro das escolas. E aí esse diálogo desse museu dentro da escola, que aí essa pedagogia das lições de coisas vai sendo reformulada por pedagogias mais atualizadas, e aí esses museus também vão, né, sendo substituídos por outros espaços da escola, que já deixa de ser um espaço mais, deixa de ser um espaço moderno de ensino, né? Existem outras modernidades que vão chegando. E aí esse material que é produzido nesse período pelo Museu Nacional tenta colocar essa escola e esse museu em um diálogo mais direto. Então você vai conseguindo ver a participação desses museus aí na formação do estudante. Enfim, e aí com o passar do tempo isso vai mudando, o Museu Nacional vai tendo outras características, a escola vai se apropriando de outros pensamentos pedagógicos, educativos, e isso vai alterando todo o cenário do museu escolar. Por vezes ele se perde aí, porque ele vai sendo substituído por outras modernidades do ensino. Mas o que acontece? Ele ressurge aí no final da década de 70, início de 80, agora sendo um espaço para contar a memória desse colégio, para contar o que de grandioso esse colégio fez para os seus alunos, para os seus professores, falar um pouco sobre as características do prédio, do colégio. Então, esse museu agora a gente entende como um espaço que vai contar a memória dessa instituição, vai preservar ali o patrimônio que essa escola construiu a todo esse tempo, né? E outra coisa, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem esse espaço na escola, né? Tipo, a minha escola tem um museu, mas que, enfim, pelo menos eu fui observando isso ao longo das minhas pesquisas. Por vezes é difícil, né? Infelizmente, encontrar escolas com museus, mas você pesquisando, eu sempre digo, pesquisando no quartinho da bagunça, você sempre vai encontrando alguns resquícios daqueles objetos, principalmente em escolas centenárias. O Ginásio Pernambucano, que é esse colégio que está localizado em Recife, é um colégio do século XIX, a coleção é do século XIX. O naturalista que iniciou a formação dessa coleção, Louis-Jacques Brunet, é um naturalista francês que teve participação nas expedições naturais do Museu Nacional. Ele foi responsável pela formação da coleção de mineralogia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi responsável por expedições no Emílio Guilde, no século XIX. Ele foi professor convidado da Instituição Agrícola da Bahia, para ele poder contribuir na formação dos laboratórios da Escola Agrícola. Então, assim, era um naturalista muito articulado. Então, você consegue encontrar na coleção museológica do Museu Louis-Jacques Brunet hoje, animais taxidermizados que não são animais da nossa fauna e flora, entendeu? Por causa dessas articulações que ele tinha com outros naturalistas de outros países. Então, isso ajudava muito a enriquecer uma coleção didática da época, e onde que o aluno ia conhecer, né, outros animais de outras faunas, de outra flora, que não era do Brasil. E aí você tem, tipo, o museu escolar, ele está situado num cenário, assim, super enriquecedor da época. Era a escola tendo a sua formação enquanto instituição, e aí tava aquela confusão, né? Era o Estado e a Igreja Católica que ia tomar conta dessa escola.
Aí você tem também o papel do museu, independente da tipologia dele, que estava ali, né, em um cenário muito intelectualizado. Depois você tinha a própria história natural também, e aí vinha a tipologia do Museu de História Natural também muito, muito forte, tentando trazer tentando implementar, né, essa ciência no Brasil. Então você pode ver isso mais a fundo no livro da Margarete Lopes, onde o título O Brasil descobre a pesquisa científica. Então você vai conhecendo essa contextualização, e aí o museu escolar e a escola tá aí todo esse cenário. E aí ela vai, né, os museus vão se reconfigurando, a escola vai se reconfigurando, vai se remodulando, e aí a gente tem esse museu escolar como espaço de memória da escola. E aí quando você vai nesse quartinho da bagunça dessas escolas centenárias, por vezes você vai encontrando ainda os objetos desse período, que tá ali esquecido e tal, mas que você com essa compreensão do que é essa escola, do que são esses museus, da importância da escola enquanto instituição, você vai recuperando isso e você vai compreendendo o seu valor cultural, não só para a escola, mas também para a história da educação, para a história dos museus e fora os próprios registros documentais, né? Fotografia, os documentos que a escola foi desenvolvendo ao longo desse período, para que você possa compreender esses sujeitos, essa instituição dentro desse período, para que você possa compreender essa transnacionalização de ideias e materiais da escola também nesse período. Não sei em que escola você estudou, Museander, mas provavelmente se você chegar lá, você vai conseguir montar um museu com o que tem guardado pela tia Wanda, assim, sabe? Sempre tem a tia que vai, né, que ajuda a fazer todas as questões práticas. Tia da secretaria. Vai ter gente, vai ter papel de gente, assim, é muito legal pensar isso, né? Uhum. Tipo, como tudo é um potencial de salvaguarda de história mesmo, né? De culturas e tudo mais, porque a escola é um conglomerado disso tudo, né? E faz muito sentido. Essa história do museu escolar faz muito sentido, tipo, o começo ao que a gente tem hoje, como ele vai, como, né, o conceito vai se adaptando, vai mudando, e, nossa, eu achei muito, muito interessante. Eu quero tirar uma dúvida aqui com a Pauline. O que acontece? Pauline, eu estudei numa escola, assim, vamos ver se eu vou usar esse exemplo para ver se eu entendi bem como é essa mudança dos museus escolares, né? Vamos usar o anacronismo aqui que a gente gosta tanto. Na escola que eu estudei, a gente tinha alguns animais, tipo assim, alguns insetos em formol, tinha algumas peças assim para educação didática de matemática, essas coisas tudo. Se a gente levasse isso pro século XIX, começo do XX, aquilo ali seria um museu escolar, porque ele são objetos utilizados na prática de estudo, né, para isso, para aprender. O que hoje a gente usa como material de laboratório, naquela época seria esse museu escolar. Sim. Animais taxidermizados, insetos, esqueletos, né, aquelas representações de esqueleto. Esqueleto, sim. E nesse período, nessas denominações que eu falei, né, que por vezes a gente pode remeter ao entendimento desse museu escolar, o laboratório também era um espaço onde se tinha essa confusão aí de denominação. Então você tinha esses objetos, tinha uma coisa que era muito comum também, que a gente chamava de quadros parietais. Quadros parietais nada mais do que nada menos do que a impressão dos conteúdos, e aí você tem o conteúdo de forma textual, por vezes desenho, ou dependendo da elaboração desse quadro, alguma amostra desse conteúdo está sendo impresso. E aí se é sendo colocado na parede da sala de aula. Então o aluno conseguia ter esse contato maior com esse material didático. Na França, por exemplo, tinha a escola, tinha uma empresa chamada The Rolly,
que era no século XIX, estava aí, tipo, produzindo esses materiais e era super pioneira nesse mercado didático. Ela existe ainda hoje, está em funcionamento, mas ainda não é diferente do que se tinha antes. Então, esses materiais iam sendo fabricados e ia trazendo essas informações. E aí você pode encontrar, por exemplo, de uma coisa muito bacana, que foi de um quadro que eu encontrei lá no ginásio, fazendo a minha pesquisa, que era amostra de produtos químicos. Então, tinha os vidrinhos, que aí tinha os produtos químicos nesse vidrinho, aí do lado tinha dizendo o que era, para que servia, sabe? E aí depois estava tudo emoldurado e seria colocado numa parede da sala de aula, se o professor quisesse explicar alguma coisa sobre aquele conteúdo, era só ir indicando e o aluno poder também visualizar o que seria aquele elemento químico. Só falar um pouquinho pro nosso querido Museander, a gente tá gravando no domingo aqui de tarde, aí o pessoal gosta de fazer uma festinha do domingão de tarde. Então vai vazar um pouquinho de áudio aí, mas na edição eu juro que eu vou me esforçar pra retirar. Ou então coloca logo, né? Vai pôr logo um pagode, alguma coisa pra gente ouvir juntos todo mundo, põe de fundo assim. Ai, muito legal. E hoje existem muitos museus escolares, eu acho que encaixa bem assim pra gente... Tem ainda? Tipo, é isso, assim. Olha, pra essa pergunta, eu tive que pesquisar um pouco. Eu sempre fiquei aí nesse museu do século XIX e tal, tentando compreender a formação desse museu que eu estava estudando, dessas coleções. E aí tem um trabalho muito bonito da Vânia Alves, que foi um material, uma tese que ela escreveu em 2016, onde ela traz quantitativamente esses museus escolares pelo país. Então, na pesquisa dela, ela vai dizer que no Brasil a gente tem aproximadamente 115 museus escolares espalhados pelo país. Os estados que têm mais museus escolares são o Rio Grande do Sul e, em segundo lugar, São Paulo. Então, uma pesquisa muito bacana que ela vai fazendo esse mapeamento, né, desses museus escolares que a gente tem hoje. Ela utiliza como um banco de dados da pesquisa o Cadastro Nacional de Museus, e ela vai trazendo todo esse quantitativo por regiões, assim. Então, material que, enfim, é bacana a gente ter para ter essa compreensão quantitativa desses museus. Eu achei interessante que os estados que mais tenham museus é o Rio Grande do Sul e São Paulo, né? São Paulo geralmente porque tem muita gente, né? Então, se São Paulo tá no alto do ranking de alguma coisa, é porque geralmente tem muita gente na cidade. Mas as escolas mais antigas não estão aqui, tipo, não estão necessariamente aqui, né? Eu sei que o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito antiga de colégios antigos, assim, principalmente colégios militares antigos, né? Mas eu acho interessante, assim, né, que essa concentração no Sul, né? Eu acho que, não sei, quando a gente compara, assim, a questão de faculdade, das primeiras escolas e faculdades aqui, a primeira faculdade de escola pública, que eu saiba, assim, foi no Rio, mas também tem muitas escolas no Recife, em Salvador, assim, que são bem antigas, né? Eu achei interessante esse dado de que no Rio Grande do Sul e em São Paulo que tem os museus de escola, né? Que hoje a gente trabalha com essa chave de ser um museu que tem, né, que traz uma memória, assim, um pouco mais antiga, traz coisas da sua trajetória, né? Eu achei interessante. Ela pontua, né, esse quantitativo e esses estados com maior número de museus, mas você falou uma coisa super interessante, né, essa característica de São Paulo. Para você ter noção, São Paulo tem uma atuação muito, muito pioneira na questão da preservação do patrimônio escolar. São Paulo é o primeiro estado, no início dos anos 2000, a instituir uma política de preservação dessas escolas centenárias. São Paulo tem legislações que traz, né, esse investimento nas escolas e o incentivo das escolas a criarem os seus museus. Então, essa política pública que se tem no estado é muito interessante na preservação dessa memória escolar, desse patrimônio escolar e na divulgação também. Então, você
pensar que no início dos anos 2000, o Estado estava pensando em políticas e ações para preservar as escolas centenárias, é bem. E isso muito esse pensamento de preservação desse patrimônio escolar no estado de São Paulo inicia com aquela ideia de Pedrical, né? Esse patrimônio pedrical de preservação dos edifícios das escolas, porque ele compreende esse valor cultural que se tem nesses espaços. Mas eu acho, eu entendo essa política do Estado em prol desse patrimônio escolar bem pioneiro. É interessante, né, como mesmo o governo do Estado, o governo do Estado nesses anos 90, virado para 2000, mesmo sendo de direita, era bem progressista, né? Hoje em dia, então, comparando, mesmo com essa criação de... Mas é interessante que você falou, assim, que eu mesmo não sabia dessa parte, né, que eu tinha essa preocupação do governo do Estado em fazer esse tipo de política sobre as escolas centenárias, né? E eu tô tentando lembrar agora, é bem nessa parte mesmo que eu lembro de umas escolas ali no Brás e na Moca. Tem duas escolas no Brás, uma no Brás e outra na Moca, que se eu não me engano, foram beneficiadas, né, como posso dizer, com esse tipo de política, né, que elas são escolas centenárias, assim, elas sempre recebem um pouco mais de atenção, mesmo hoje parecendo estar abandonada, né, estando pouco, né, mas elas têm essa, assim, pelo que eu ouço, assim, leio de alguns relatos do pessoal que mora na região, elas sempre tiveram essa atenção por serem as escolas centenárias do bairro, né, é isso. E aí, Ju, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu quero saber, na verdade, eu acho que eu já sei a resposta, mas se eu pegar hoje e montar um museu na minha escola, ele vira um museu escolar? Acho que com o que a gente já ouviu durante o episódio todo, dá pra entender, né? Que, vamos ver, mas o que Pauline acha? Se eu falar, vou montar aqui. A pergunta de milhões, olha. O que eu entendo. Esse museu, se eu montar um museu hoje na minha escola, ele vai ser um espaço onde ele vai contar a história do colégio, né? O museu escolar, ele tem uma característica muito específica de que é usar esses objetos, esse espaço para o ensino, né? Para o dia a dia da sala de aula. Então, quando você monta hoje, se ele não tem essa finalidade, só uma finalidade de preservar a memória do colégio, a gente tem essa outra característica, uma característica de contar a história do colégio. E aí isso traz em paralelo a história dos professores, dos alunos, dos materiais, das alterações que essa escola passou ao longo desse tempo, por aí vai. Ora. Então, fica aí o questionamento aí pros museanders também, né? Acho que esse episódio foi... Sim, a gente já tá chegando no final. Pode chorar agora, galera. Mas eu acho que já deu pra gente entender um pouco, né, das questões históricas e tudo mais, e como a gente pode ver esse conceito hoje. Você vê como essa última pergunta também sempre é muito assim, né? Na museologia a gente dificilmente vai ter uma coisa muito concreta, né? Uma resposta certeira sobre alguma coisa, assim. Mas eu acho que é assim como a escola também, né? É uma constante mudança, né? A gente sempre vai ter aplicabilidades, a gente vai sempre ver mudança de como a gente consegue entender o museu escolar mesmo. Por isso que a sua pesquisa é tão importante, Pauline. A gente fica muito, muito feliz que você veio falar um pouquinho dela. Um pouquinho, né? Porque tem mais coisa, um pouquinho dela com a gente. Pronto. Gostaria de falar mais alguma coisa? A gente pode ir encaminhando para o finalzinho já? Pauline, você gostaria de acrescentar algum assim pra gente fechar com chave de ouro? Alguma pergunta, alguma outra coisa? Aí tem uma pergunta que eu acho que eu esqueci de colocar, que eu acho que seria interessante. Diga. E é que, por vezes, esse museu escolar, ele também é confundido com o museu pedagógico. E aí, quais são as diferenças? O que danado é um museu pedagógico? Então, esse museu escolar, ele tem essa característica de ser um espaço de sala de aula, onde ele vai colocar em contato esse professor e esse aluno. Esse professor ensinando o conteúdo tem que ser ensinado, esse aluno aprendendo a partir da utilização desses objetos didáticos. Pensando que esses objetos didáticos, eles poderiam ser objetos
fabricados, então existia toda uma rede de empresas responsáveis pela produção desses materiais didáticos, e aí estava lá empresas da Europa liderando esse comércio, em especial a empresa francesa, ou também, dependendo, né, da realidade do colégio, esse material poderia ser utilizado, né, e a coleção ser formada a partir de objetos artesanais. Então seria essa construção que, ora, o professor poderia construir um objeto para auxiliar nesse ensino e aprendizado do aluno, e ora, os dois estavam ali construindo esses objetos para compreender o conteúdo, o próprio aluno fazendo esse trabalho sob supervisão do professor. E aí tem uma outra instituição também nesse período aí, do final do 19 e início do 20, que são os museus pedagógicos. Os museus pedagógicos, diferentes dos museus escolares, ele era um espaço utilizado para a formação desse professor. Então o professor poderia ter cursos ali, poderia utilizar a biblioteca desse museu pedagógico para aprofundar o seu conhecimento, e também era um espaço para conhecer o que se tinha de mais moderno de ensino ali nas escolas. Então, o que tinha de mais moderno no mobiliário escolar, de objetos didáticos, de legislação e por aí vai. No Brasil, a gente teve o Pedagogium, né, que ele foi criado aí no início do 20, final do 19, início do 20, para ser esse espaço onde o professor poderia conhecer o que se tinha de mais moderno. E aí a gente tinha teve uma exposição no Brasil, no Rio de Janeiro, que era uma exposição pedagógica, onde se apresentava o que se tinha também de mais moderno na escola. Então, as províncias da época traziam o que eles estavam ensinando, empresas do exterior apresentavam esse material, e essas ideias inovadoras no ensino, na educação, na pedagogia, poderia se ver naquele evento. Então, foi um evento que aconteceu em 1883, para apresentar, né, esse modelo de ensino, esses pensamentos pedagógicos da época no Brasil. Então, você conseguiria visitar essa exposição e esse museu pedagógico, que aí a gente conhece como Pedagogium aqui no Brasil, para ser esse espaço de formação dos professores e ser um espaço também das escolas brasileiras conhecer esse material didático mais moderno, para que pudesse equipar o colégio com esse material moderno, né? Mostrando aí que a escola que o filho ia estudar tinha um ensino moderno, tinha mobiliários modernos, professores com pensamentos pedagógicos inovadores. Que massa essa diferença, acho que foi legal mesmo trazer, pra gente conseguir entender um pouco, né, que são várias nuances, é uma doideira isso, museologia, sempre um site diferente todo. E eu aprendi uma palavra nova, como é que é museu? É pedagogo? Como é que é? Pedagógio. Nossa, essa palavra pra mim é nova. Você vê? Museando é cultura, é palavras novas, é tudo. Bom, então vamos encaminhando aqui um pouquinho para nosso final de episódio, mas sem antes perguntar se quem tá aqui tem alguma indicação, né? Vocês sabem que a gente sempre termina com alguma indicação. Então, Pauline, você tem alguma indicação para os nossos museanders? A indicação que eu tenho tem as páginas, né, Instagram, Facebook, do Museu Luiz Jacques Brunet. Eu acho que vale super a pena acompanhar para vocês compreenderem também essas coleções didáticas do século XIX que foram musealizadas, ganharam esse valor cultural e hoje estão no museu, e como é que a instituição trabalha com elas, com essas coleções ao longo das suas atividades. O Colégio Dante também tem um museu, que é aqui de São Paulo. O MOSB, o Museu da Obra Salesiana, também tem a página nas redes sociais, também super vale a gente acompanhar. Tem
tem um pouco das minhas publicações, tem alguns artigos, tem a minha tese que saiu agora no banco de dados da USP, que aí o título da tese é O Museu na Escola, a coleção de modelos didáticos para o ensino de botânica no Museu Luiz Jacques Brunet, ginásio pernambucano, 1893 a 1934. Então vocês vão conhecer um pouco sobre o processo de formação dessa coleção de botânica e como é que se dá essa transnacionalidade de ideias pedagógicas e modelos didáticos na Europa e no Brasil. Tem um evento que eu consegui organizar junto com os professores da USP, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Rural de Pernambuco, do Ginásio Pernambucano, da Unesp, da Universidade da Itália e França. Ele foi financiado pelo Consulado Francês de Pernambuco. Então a gente organizou esse evento para trazer um pouco, né, sobre essas questões dos museus escolares. A gente convidou vários pesquisadores que atuam com esse tema, e ele está disponível no canal do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Vocês conseguem ver um pouco sobre as lives que aconteceram nesses 2 dias de evento. E uma outra indicação que eu queria fazer é de um curso que eu vou ministrar, convite do Salesiano, que é Introdução à Museologia Escolar, Teorias e Práticas. Ele vai acontecer agora em setembro, né? Então, quem quiser trocar uma ideia conhecer um pouquinho sobre o universo dos museus escolares, da cultura material escolar, também vai ser super bem-vindo ter vocês lá nas aulas comigo. Acho que é isso. Depois de tudo isso aí de indicação, não sei se sobrou alguma coisa pra você não, Gustavo, mas se você, caso tiver alguma indicação, depois dessas maravilhosas, inclusive, participem do curso, vai valer a pena. A Pauline, que ela não passou uma indicação, ela passou um curso de extensão de mestrado, né? Exato. Se você fizer tudo isso que ela passou pra você já pode passar ali na universidade, né? Tirar o seu pós-graduação. Muito importante aí as indicações da Pauline, gostei muito. Bom, as minhas indicações são bem simples, na verdade. Pra você conhecer mais as antigas escolas, assim, do seu bairro, que faz que elas, querendo ou não, elas fazem muito parte da identidade da onde você mora, né? Tipo, as que eu falei, se for lembrar um pouquinho aí atrás, que eu falei que tem 2 escolas muito antigas aqui na Moca e no Brás. Uma é a Romão Pilgari, se eu não me engano, como se escreve, como se fala, né? E a outra é a Oswaldo Cruz, ali na Rua da Moca. São 2 escolas bem antigas que o pessoal lá se identifica muito, né? Com o pessoal mais antigo do bairro se identifica muito com as 2, que ou estudaram lá, ou tiveram parentes que estudaram lá. E convido vocês a conhecerem melhor essas escolas dos seus bairros, né? Tipo, e também os ambientes escolares que não são exatamente escola, a gente pode dizer também, tipo, biblioteca. Aqui em Guaianazes tem uma biblioteca muito antiga, antiga que eu posso dizer assim, se eu não me engano, década de 50 ou 60, não sei. O João que vai saber de quando que é a biblioteca Cora Coralina, que é aqui de Guaianazes, é uma biblioteca que eu particularmente gosto muito, né? Então procurem esses ambientes. E uma dica pra você que é de Guaratinguetá, tem uma escola aí que é a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Se você é de Guaratinguetá, já sabe do que eu vou falar. Se você não é, você não sabe. Dizem que é nessa escola que... Aí, ó, João falou que é da década de 50 que a biblioteca que eu falei de Guaianazes, né? Mas assim, falando de Guaratinguetá, essa escola aí, dizem que é lá que nasceu a lenda da loira do banheiro. A gente sempre acaba com um tom de trevas. Depois daquela... Esses últimos tempos. Depois daquela gravação lá sobre da gravação com contato de 3º grau. Enfim. Muito legal as indicações. Eu acho que eu realmente não tenho nenhuma, mas eu indico vocês a seguirem todas as indicações dos meus colegas. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aproveitado
ouvindo este episódio que fizemos para vocês, Museanders, com todo carinho. E, Pauline, você tem mais algum projeto que você esteja envolvida aí? Mais alguma coisa que você queira falar pra gente aí, pros Museanders? Então, pessoal, tem a dissertação, que é um pouco do desdobramento dessas pesquisas que eu venho fazendo desde a época da graduação. Na pesquisa do mestrado, eu vou tentar compreender como se dá, né, a formação da coleção de modelos didáticos de botânica do Museu Luiz Jefferson Brunet. E aí eu inicio compreendendo a cultura material desses modelos didáticos e usando toda uma metodologia de história de coleções para compreender a formação desse material. E o resultado da pesquisa, a gente encontra quais foram os trâmites que a escola da época desenvolveu para adquirir esse material didático. Então, por exemplo, a gente identifica os sujeitos que foram responsáveis por fazer a comercialização dos modelos dos objetos que foram fabricados na Itália, que alguns outros objetos dessa coleção chegaram ao ginásio pernambucano, por decorrência do seu fechamento. Então, o Estado, para não jogar esse material, doa para o ginásio para que ele possa inserir nas aulas, e depois a gente vai mapeando essas empresas, faz toda uma pesquisa histórica sobre essas empresas que a gente encontrou na coleção. Então, a gente tem a empresa da Itália, a Paravia. A gente fez uma pesquisa histórica, localizou o valor que o Estado teve que liberar para fazer a compra desse material, quais foram as necessidades que a escola teve que ter, né, que ela teve que se organizar para receber esse material e guardar da melhor forma possível. As empresas que a gente conseguiu mapear, os valores que o Estado teve que liberar para comprar esses materiais. A gente fez um mapeamento de todas as empresas. Então, só nessa coleção a gente tem empresa da Itália, empresa da Alemanha, empresa da França, que foram responsáveis pela fabricação desses objetos. A gente fez todo um histórico dessa empresa para compreender mais ou menos o ano de produção desses objetos. A gente consegue mapear, por exemplo, na empresa francesa Derol, que a partir do histórico da empresa, que existe um modelo didático que foi fabricado em mais ou menos 200 anos. Os catálogos que a gente conseguiu mapear para poder compreender os valores que esses objetos eram comercializados, os materiais, quais eram as classes que a gente utilizava. E uma outra coisa, a gente consegue colocar essa coleção museológica no cenário internacional. Então, por exemplo, existe um projeto no museu, no World Museum, que é um museu de Liverpool, que ele está fazendo um mapeamento de objetos que foram fabricados pela empresa Brendel, que era uma empresa da Alemanha. Então, o Brasil, né, o Ginásio Pernambucano, é a primeira instituição brasileira que fornece as informações sobre essa empresa. E aí essas informações a gente consegue mapear durante o desenvolvimento da dissertação. Além disso, a gente consegue também preencher uma lacuna que se tinha da empresa de um farmacêutico chamado Dufeld, que era um farmacêutico da Alemanha, que a própria Alemanha faz publicações em suas revistas perguntando se alguém tinha algum conhecimento sobre esses materiais que eram fabricados por ele, enfim, queria saber alguma informação sobre esse trabalho do Dufeld. E a gente consegue identificar na coleção do Ginásio Pernambucano modelos que foram fabricados pela empresa dele. A gente consegue preencher essa lacuna, consegue desenvolver toda uma ficha de catalogação para que se possa fazer a gestão da coleção, compreendendo a fase desse objeto antes e após a musealização e conseguindo trazer todas as informações para essa ficha de catalogação e assim tentando preencher toda a lacuna de compreensão da história desse objeto, né? Desse objeto individualizado e desse objeto enquanto objeto de coleção do modelo didático botânico. E essa é uma contribuição dessa pesquisa de conhecer a formação dessa coleção
coleção, e aí compreender esse museu escolar a partir da cultura material desses objetos, dessas coleções didáticas que antes eram utilizados nas práticas escolares, e hoje ele ele ganha esse valor cultural, é musealizado, levado para o museu e se torna esse objeto que traz esse valor de testemunho desse período do século XIX, desse período dessas utilizações desses objetos escolares na sala de aula. Gente do céu, que maneiro! Isso dá um episódio, hein? Isso dá um episódio. Já fica o convite, né? E vocês veem que na museologia sempre vai ter lugar para pesquisa, gente. Sempre vai ter alguma coisa pra gente descobrir. Que massa, muito, muito legal, foi muito legal. Obrigada. E seguindo aqui, eu acho que a gente já pode dar tchau, né? Infelizmente, não queria, mas eu acho que é o momento de agradecer a presença de todos aqui, construindo mais um episódio neste domingão da Museando, não é mesmo? Gu, muito obrigada por estar aqui mais um dia. Eu que agradeço bastante. Tô falando e digo que a gente tá encerrando no horário certo, porque já tá começando as igrejas aqui da frente da minha casa a ter o culto, então provavelmente vocês vão ouvir no fundo aí, ó. Então a gente tava no horário certo. Tudo pensado. Tudo pensado. Então, Pauline, muito obrigado mesmo, que seja a primeira gravação de muitas aqui na Museando. A gente já tá pra gravar já faz um tempão, desde que a gente gravou a primeira vez com o João, ele sempre falou, ó, chama ela aqui que ela vai arrasar. E arrasou muito. E fica um beijo aí também pro João, e fica um beijo pra você e pra toda a sua família, um beijo da Xuxa. Obrigada, Pauline, se quiser falar alguma coisa. Gente, eu que agradeço o convite, foi muito bacana estar com vocês, falar um pouquinho sobre o Museu Escolar. Realmente, todo domingo, né, é muito barulho para todo lado, mas que espero que seja um sucesso, né, esse episódio. Eu espero estar aqui de novo para falar sobre o Museu Escolar mais uma vez. É isso, quem gostar, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma outra pergunta, podem entrar em contato comigo, vou ficar super feliz em poder contribuir para tirar essas dúvidas que surgir. O tema realmente é muito, muito denso, assim, são muitas coisas, são muitas intersecções que, enfim, uma hora é muito pouco para poder trazer todas essas informações. Mas é isso, fico à disposição sempre, parabéns pelo projeto de vocês, espero que vocês tenham muito sucesso. É claro que teremos, porque temos você conversando com a gente, tanta gente legal que para um pouco o tempo na vida para trazer, né, um pouco da pesquisa e trazer mais questionamentos para a gente mesmo, que é sempre um ganho para mim, para Gu, para Má, participar, e para os museanders também que tem, né, que podem começar a iniciar novos caminhos na cabeça de cada um, assim. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá com a gente no nosso Instagram, vão lá no nosso YouTube, lá façam todo o processo de inscrever-se, de comentar e tudo mais. E é isso, até o próximo episódio. E não se esqueçam que os museus escolares e a museologia e todos os museus seguem vivos, viu? Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!